Há 12 anos atrás, no dia 5 de julho de 2012, foi anunciado um novo jogo em desenvolvimento. Um jogo produzido pela Flipline Studio, que já tinha lançado uma série de jogos envolvendo Papalui. Provavelmente você já ouviu falar. Esses jogos seguiam sempre a mesma fórmula: gerenciar uma lanchonete e preparar diferentes tipos de comida, variando apenas o prato principal. Depois de tantos lançamentos dessa série, um novo jogo totalmente diferente iria ser lançado, com personagens diversos, uma história nova e um universo inédito comparado aos jogos da série Papalui. E foi aí que no dia 27 de setembro de 2012, após 2 meses que o jogo foi anunciado e quase um ano de desenvolvimento, Jack Smith foi finalmente lançado. Um jogo que fez parte da minha e da infância de muita gente, que hoje ainda pode ser jogado, mas nunca com a mesma magia e emoção de uma criança da época. Eu não lembro ao certo em qual época específica da minha vida eu comecei a me aventurar no arsenal de jogos flash da internet. Uma parte disso meio que foi borrada com o tempo. Acontece que, na cabeça de um eu criança há um tempo atrás, tudo com um pingo de fantasia medieval me fascinava. Ver todos aqueles elementos fantásticos que não são possíveis de ocorrer na vida real, ou que já foram reais há um tempo distante, já era o bastante para se tornar uma fixação na minha vida e marcá-la. E como vocês já devem deduzir, Jack Smith foi uma dessas fixações que eu tive. Clique Jogos, Freve, Poke, enfim, existe uma variedade de sites que hospedam jogos Flash. Ou pelo menos já há um tempo atrás. Mas creio que dentre esses citados foi onde eu comecei a minha jornada, forjando espadas para uma legião de porcos antropomórficos, derretendo minérios e cristais, viajando por um cemitério de ossos no deserto, lutando contra a abelha, com um dragão, enfim, tudo isso sendo um pobre, falido e literal burro ferreiro. Jack Smith é um jogo simples, mas para uma criança que tem uma possibilidade limitada a ver outros jogos com elementos mais complexos, aquilo era perfeito, tanto na questão estética quanto mecanicamente falando. Na metade de 2012, a Flipline Studio anunciou o lançamento de um dos jogos mais memoráveis de sua história. Mas a história do nosso querido burro começa bem antes de sua estreia oficial. Cinder Springs, um cenário que já derramou muito sangue, mas também já proporcionou a alegria de muita gente. Esse foi o primeiro cenário e a primeira arte do jogo a ser exposta. O que destacava o dos outros jogos da empresa era a sua diversidade, já que ele não seguia uma fórmula que nem nas séries de Papalui, e sim algo novo, sendo o último jogo que desviava dessa curva a ser lançado e também um dos jogos mais difíceis a ser produzido. A Flipline Studio já era conhecida pelas gamerias, como Papa Pizzaria e Papa Burgueria. Nesses jogos, o processo de criação de pratos segue basicamente a mesma fórmula, só mudando alguma besteirinha ali ou aqui. Mas Jack Smith trouxe algo novo. Diferente dos jogos anteriores, ele projeta múltiplos processos de criação. Eram 6 mecânicas diferentes só para fazer as armas, e cada tipo tendo seu próprio estilo e nível de complexidade. O jogo não se limitava a uma fórmula, ele tentava combinar gêneros diferentes de uma maneira nova. Além disso, o conteúdo do jogo é vasto, apresentando diversos tipos de inimigos, cada um com variações elementares que impactam diretamente na escolha das armas. E isso, infelizmente, demanda tempo e um esforço a mais. Tanto que, comparado com os outros jogos da empresa, no total foi quase um ano de trabalho para finalizar o jogo, o que para o estúdio era algo fora do padrão. Vocês conseguem ver que cada uma dessas cabras tem um detalhe diferente na pelagem da barbinha. E cara, assim, é só um detalhezinho que eu percebi na arte, mas é um detalhe que preenche, sabe? Você sabe que aquilo foi feito com um certo carinho. Colocar detalhes assim, muitas das vezes imperceptíveis, que uma, duas ou ninguém vai ver, é algo que prova o quanto a pessoa tá dedicada e dando tudo de si nisso. Outra prévia bem legal é essa de um dos inimigos, que dá um indício bem superficial de uma mecânica do jogo. Repare que os 3 personagens são estruturalmente iguais, só mudando sua coloração. Isso mostra qual elemento é qual personagem, sendo eles respectivamente o elemental do fogo, o básico e o elemental da água, que dentro do jogo tem uma mecânica com as armas também. Ou seja, você observando o elemental do inimigo, você faz sua arma com base nisso, para o dano ser mais eficaz nele. E nisso foi seguindo. Com o passar do tempo, foram sendo publicadas algumas prévias do jogo, personagens, mecânicas, cenários, artes, conceitos, ideias, rascunhos, até que finalmente foi anunciado que Jack Smith foi publicado. Acompanhado por seu aprendiz Scott, Jack adorava seu trabalho, mas ferraduras e dobradiças não estavam pagando as contas. Do outro lado das planícies vivia a família real das Plumas Chuchudas. O rei, de mesmo nome, e sua esposa Hildred governaram a terra pacificamente há anos. Porém,
Além da Cordilheira Alpina, um bruxo solitário chamado Dudley vivia obcecado pela filha do rei, Liliana. Com a ajuda de seu cajado de fênix e uma série de feitiços elementais, Dudley conseguiu sequestrar Liliana e reuniu um exército de criaturas. Desesperado com isso, o rei ofereceu uma recompensa para quem conseguisse salvar sua filha. Foi então que Jack, precisando urgentemente de dinheiro, pegou sua carruagem e partiu em uma jornada para resgatar a princesa. Apesar dele ser um mestre de forja, ele não sabia lutar. Ele dependia dos outros guerreiros que usam suas criações para derrotar os inimigos. E nossa história começa aqui, dentro dessa forja portátil. Que é tipo um trailer. Só que ao invés de você montar um local pra dormir e passar o dia, você monta uma forja pra derreter minérios e fazer armas para os guerreiros que irão para o campo de batalha. Falando neles, os Pígaros. Os primeiros dentre os outros guerreiros que aparecem são eles. Eles são porcos antropomórficos que usam como sua arma principal uma espada, que são fabricadas por Jack. Mas espadas são só o começo. Nós podemos criar 6 tipos diferentes de armas: espadas, arcos, machados, escudos, lanças e clavas. Cada tipo de arma tem 3 variações e é usado por um grupo específico de guerreiros, sendo eles, respectivamente, as suas armas: a legião de Pígaros, como já foi mencionado, as galinhas de Aninhara de Clerkshire, as cabras do clã Caprilock, as ovelhas do rebanho Martelo, as vacas do Prado e, por último, os touros do rebanho de Oxdin. Cada arma é composta por peças individuais que precisam ser montadas com precisão. Por exemplo, o punho é usado em quase todo tipo de arma, mas o processo de fabricação varia bastante entre as armas. Cada uma tem um poder e durabilidade com atributos principais. O poder determina o dano causado pelos guerreiros, enquanto a durabilidade é o tempo em que a arma aguenta antes de quebrar. Algumas peças ainda possuem o atributo sorte, aumentando a chance dos inimigos derrubarem itens raros durante as batalhas, que ajudam posteriormente a melhorar a arma. Porém, um simples erro pode comprometer todo o seu desempenho. Martelar mal uma lâmina, posicionar peças fora do centro ou superaquecer o metal pode reduzir tanto o poder quanto a durabilidade da arma. Além disso, o guerreiro que for usar ela faz cara feia, ou às vezes entra em choque com tamanha burrice. Mas também não é pra menos, já que ele sabe que com uma arma vagabunda assim, eles serão humilhados, irão ter suas entranhas expostas e seus ossos triturados no campo de batalha. Então, acho melhor você ter paciência na hora de fazer qualquer arma. O que eu acho interessante no design dos personagens é que nenhum é igual. Todos os personagens que nos ajudam têm uma variedade ali ou aqui, sendo em uma pelagem diferente ou em alguma parte da armadura. É algo que inconscientemente faz com que a gente perceba que são animais do mesmo clã, mas não um Ctrl-V, Ctrl-C preguiçoso que o Dev fez. E que todos têm detalhes relacionados à sua ocupação, como os touros, que são vikings. Eles têm um design com toda a estética dos vikings da cultura popular. E que sim, tem uma lore. Seguindo o mesmo exemplo, os touros são soldados que originalmente não deveriam estar ali, já que eles são conhecidos por saquear aldeias e são extremamente temidos no castelo do rei. No entanto, após eles sentirem o impacto do ataque do bruxo, eles decidiram unir forças com o povo que antes atacavam. As galinhas, que desempenham o papel de arqueiras, viviam em Clerkshire Spring, mas foram obrigadas a abandonar o local devido ao incêndio, transformando Clerkshire Spring em Cinder Spring, que é o segundo mapa do jogo. Mas o jogo não é sobre apenas forjar armas, é sobre entender como essas armas se encaixam no estilo de combate. Seguinte, nosso objetivo aqui é ir de Lowlands, que é o primeiro mapa em que passamos, até chegarmos nas ruínas do castelo, onde iremos encontrar o bruxo e saber o final da história. Já avisando, não, definitivamente não é dos melhores. O sistema de luta é o seguinte: primeiramente, nosso aprendiz faz uma ronda do local em que vamos entrar. Assim, ele nos diz quais os inimigos vamos enfrentar, nos antecedendo sobre quais monstros e quais os elementos que eles possuem. Depois disso, a batalha começa. Enquanto nosso exército tá lutando, nós ficamos responsáveis por coletar os itens dropados pelos monstros e de controlar a carroça de Jack, que fica lá atrás. Nessa hora, ela nos fornece um papel muito importante, já que com ela nós temos acesso a um canhão que dá um dano considerável. Toda vez que derrotamos uma leva de inimigos, aparece uma prévia do nosso progresso no local. E nele iremos encontrar personagens novos que vão ajudar a gente, armas novas e quantas levas de inimigos vamos enfrentar. Isso vale para quase todos os mapas, com exceção do último, que só tem um inimigo. Até você chegar lá, você já enfrentou um monte de bicho forte. Já lutou com até mesmo uma versão da sombra do seu exército, que foram enfeitadas pelo bruxo. Então, pô, cara, tu não vai perder por um rato, né? É só levar uma ratoeira ou aquelas colas que Pessoas sem alma usam pra deixar o rato morrer preso lentamente até não aguentar mais de cansaço ou de fome. eu acho que nenhum Dudley merece morrer desse jeito, né? Ou sim, sabe-se lá o que o Ratatouille aí ia fazer com a filha do rei, né? Só que quando você chegar lá,
Por que tem um dragão servindo de montaria pro rato? Sim, meus amigos, acontece que o cara veio potente. Nessa última parte nós vamos enfrentar esses dragões, que contém variedade de todos os elementais. E quando você finalmente derrota eles, depois de toda a agitação passar, mais tarde no castelo da família real, o rei elogia Jack e agradecem em nome de toda a sua família pelo resgate de sua filha. Com isso, a rainha acrescenta que além do ouro, algo ainda mais valioso seria dado a Jack. Um beijo de Liliana. E assim, com esse final extremamente decepcionante, que Jack Smith chega ao fim. Apesar disso, ele se prova ser um jogo bom. Independentemente de tudo, foi algo que fez parte de uma época da minha vida, onde passar a tarde jogando esse jogo era meu único compromisso. Eu acho que eu nunca cheguei a fechar ele, porque o jogo é enorme, desde o primeiro mapa até o último, são horas e horas forjando armas e coletando itens. Mas enfim, ver esse jogo e falar dele hoje em dia é como estar as contas com o meu do passado. E comenta aí se você já jogou Jack Smith ou se você tem alguma relação assim com algum outro jogo da sua infância. Vai que talvez eu faça um vídeo falando sobre ele. E né? Até um próximo vídeo. Ou não. Tchau, gente.